Vamos falar sobre mindset de vendas e atendimento. Olá, ótima noite, seja muito bem-vindo, Silvia, um grande abraço, estou abrindo a live agora, a primeira pessoa a chegar, olha só, ótima noite para você, é um grande prazer receber você aqui. Hoje, na verdade, era para ser uma live como convidado no Instagram de uma palestrante, coach, que era a Mel Souza, mas infelizmente ela teve um grande desafio lá, que a energia elétrica caiu na cidade e ela está sem internet nesse momento. Então, vou trazer a live aqui para o meu Instagram mesmo, vamos falar sobre mindset de vendas e atendimento. Então, se esse assunto é interessante para você, fica aqui comigo até o final, que vai ser bem bacana. É claro que não estava programado isso, mas, como dizem por aí, nenhum planejamento resiste ao campo de batalha e, às vezes, a gente tem que usar um plano B, tem que usar um outro caminho. E é justamente isso que eu vou fazer aqui hoje. A gente vai falar sobre o mesmo tema, só que ao invés de discutir isso com alguém, de bater um papo, trocar uma ideia com alguém sobre esse assunto, eu mesmo vou falar sobre isso com vocês. Então, a gente tem que estar aqui, tem que cumprir pelo menos o que foi combinado com as pessoas que vinham para essa live, né? Foi divulgada, daqui a pouquinho deve começar a chegar alguém aqui que foi lá para o Instagram da Mel e infelizmente ela não conseguiu atender a gente aqui, não conseguiu realizar essa live. Então, vou começar essa live, na verdade, com uma pergunta. Quero fazer uma pergunta para vocês, que é para a gente poder refletir aqui e ver o que sai dessa pergunta. Dá uma pensada a respeito desse assunto antes de eu começar a falar. Você tem dificuldade em vender de forma consistente? Pensa aí. Enquanto a gente reflete sobre esse assunto, eu só quero dar umas informações a mais aqui. Para quem, de repente, está assistindo esse vídeo gravado, né? Afinal de contas, essa live ela fica gravada depois no meu IGTV do Instagram e depois eu coloco também essa live lá no YouTube. Deixa eu só tirar esse foninho aqui porque ele está me incomodando. Coloco depois lá no YouTube também. Então, para quem está chegando agora, eu quero só relembrar, ou melhor, quero só avisar que a gente teve um probleminha no Instagram da Mel Souza com a internet da cidade dela que caiu. Então o tema mindset de vendas e atendimento nós vamos falar aqui no meu Instagram hoje. Então eu espero que vocês gostem, que fiquem até o final. Se tiverem alguma dúvida, podem ir colocando aqui para mim, tá bom? Então, como eu disse, como isso daqui vai depois para o canal do YouTube, se você ainda não estiver inscrito no meu canal do YouTube e estiver assistindo gravado no canal, eu peço que você se inscreva, que você ative aí as notificações para receber o aviso dos vídeos novos, para saber quando tiver conteúdo novo no canal. Se estiver passando aqui pelo meu Instagram e ainda não estiver seguindo esse perfil, siga, assim você vai ficar sabendo quando eu publicar conteúdos novos aqui. Falo sempre sobre vendas, sobre atendimento, sobre empreendedorismo, sobre negócios. Então estou sempre aqui para ajudar você a alcançar melhores e maiores resultados. Essa live de hoje, esse tema, mindset de vendas e atendimento, ele faz parte de um projeto muito grande, um projeto muito bacana. Eu fui convidado para escrever, para ser coautor de um dos livros da coleção Foco em Resultados da Avantic. Esse livro chamado Propulsão em Vendas. Na verdade, são 6 temas diferentes, são 6 livros diferentes. Eu sou coautor do livro Propulsão em Vendas, mas há também um livro sobre gestão de negócios na prática, o livro Empreender, que é sobre empreendedorismo, tem um livro sobre inteligência emocional e neurociência, outro sobre oratória e persuasão. Então são 6 livros no total nessa coleção chamada Foco em Resultados da Avantic. Esses livros vão ser lançados, na verdade, oficialmente no começo de abril. Já era para estar acontecendo agora em fevereiro, comecinho em fevereiro, mas a pandemia acabou atrapalhando a gente e tudo ficou um pouquinho mais para frente, tudo foi adiado. Então o lançamento oficial vai ser no começo de abril. Acabou dando um pouco mais de tempo também para a gente poder discutir esses assuntos, poder trazer isso para vocês, poder fazer aí um pré-lançamento, né? Poder falar com vocês um pouquinho a respeito disso. Então o artigo que eu escrevi, o capítulo que eu escrevi nesse livro foi sobre mindset de vendas e atendimento. O que será que é isso? Bom, vou falar um pouquinho disso aqui hoje. Queria só que você refletisse aí sobre a pergunta que eu fiz agora há pouco. Para quem estiver chegando agora e não tiver ouvido a pergunta, eu vou refletir. Ou melhor, eu vou repetir. Você tem dificuldade em vender de forma consistente? Praticamente tudo que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com essa pergunta, tem a ver com essa reflexão. Porque, na verdade, toda empresa precisa naturalmente de venda, precisa de receita, senão ela não sobrevive, senão ela não contrata pessoas, senão ela não progride, né? Ela não consegue investir, não consegue crescer. Então isso é muito óbvio para as empresas, é preciso vender. Porém, a gente que está na área comercial sabe disso,
é sempre muito complicado manter essa consistência, não é não? A gente vende bem num mês, de repente no mês seguinte não consegue chegar nos mesmos números, ou então vende bem numa semana, na outra semana não consegue manter o mesmo ritmo, ou então vende muito bem num dia, no dia seguinte não consegue manter esse mesmo ritmo, e normalmente ao longo do ano a gente tem muita oscilação. É difícil manter essa venda de forma consistente, de forma mais estável. E para quem vive de venda, para quem vive de comissão, para quem vive tendo que correr atrás todos os dias daquilo que leva para casa, é sempre uma incerteza muito grande. Quanto será que eu vou vender esse mês? Quanto será que eu vou levar de comissão para casa? Quanto será que eu vou levar de renda para casa nesse mês? Então viver de renda variável é sempre bastante complicado. E o que as empresas têm? Por que as empresas têm tanta dificuldade em vender de forma consistente? E aí, se você respondeu sim nessa pergunta, e se você tem dificuldade em vender de forma consistente, esse assunto vai ser bastante importante para você. Então fica aqui até o final para a gente poder refletir a respeito disso. Por que eu vejo que as empresas têm dificuldade em manter resultados consistentes? Antes de eu te responder essa pergunta, eu quero comentar com você o seguinte. Uns anos atrás, eu estava escrevendo um outro livro, na verdade era um livro digital, chamado Como Fazer a Sua Empresa Crescer, e eu resolvi fazer pesquisa. Eu fui fazer um levantamento sobre os principais problemas que as micro e pequenas empresas no Brasil apresentavam. E aí, dentre muitos e muitos problemas, muitas e muitas dificuldades que eu identifiquei, eu listei 39 dificuldades e coloquei isso naquele livro digital, naquele e-book. Dentro dessa pesquisa, fazendo essa análise, eu consegui constatar que algumas dificuldades elas se repetem muito. E a questão da consistência nas vendas é uma delas. É por isso que eu trago esse tema aqui pra gente hoje. Essa dificuldade de manter consistência nas vendas. E aí que eu não vou falar de mindset de vendas, vai ter um pouquinho a ver com isso. Quero dar aqui as boas-vindas à Daniela, que acabou de entrar, ao Roberto Gomes também. Grande abraço para vocês e sejam bem-vindos. Aqueles que o nomezinho já passou por aqui e eu acabei não citando, seja bem-vindo você também. Às vezes não dá tempo da gente ver todos os nomes que estão aqui. Sejam bem-vindos. Bom, voltando aqui para o nosso assunto. Então, nessa pesquisa que eu fiz, levantando todos os problemas, identificando que a falta de consistência é uma das coisas que mais incomoda ao empreendedor, que mais incomoda ao gestor de vendas, que mais incomoda aos vendedores também, eu comecei a buscar os motivos disso. Por que é que isso acontece? Por que as empresas têm tanta dificuldade em ter consistência nas vendas? E aí eu fui fazer um paralelo com um outro assunto de um outro livro que eu já tinha escrito, que é o Será que é Óbvio? O Poder do Atendimento, que é um livro sobre atendimento ao cliente. Comecei a fazer um paralelo entre essas duas coisas. E fui percebendo que é exatamente a mesma razão. As empresas têm dificuldade em manter consistência porque falta algo que é básico. Falta realmente o básico para elas. Aquilo que deveria ser óbvio, aquilo que elas deveriam fazer no dia a dia, cotidianamente, aquilo que o vendedor deveria fazer até de olho fechado, muitas vezes não acontece. O vendedor novo porque ainda não tem experiência, ainda não sabe bem como fazer, ainda está inseguro. O vendedor muito experiente porque acaba ficando desligado para certas coisas. Entra no piloto automático, faz sempre as mesmas atividades, sempre do mesmo jeito, não percebe algumas coisas, não percebe algumas falhas, não percebe muitas vezes que precisa mudar a forma de atender. Então, deixa de cumprir o básico. E aí falta aquilo que nós, enquanto clientes, lembrando que todos nós somos clientes de um monte de empresas, supermercado, padaria, bar, farmácia, loja de roupa, enfim, uma série de empresas, nós, enquanto clientes, nos sentimos mal atendidos diversas vezes ao longo da vida, não é verdade? Diz aí para mim se você já se sentiu mal atendido em algum lugar. Dá um joinha aí para mim para eu saber se isso está fazendo sentido para você, se você já se sentiu mal atendido alguma vez na vida, seja na farmácia, seja na padaria, seja numa loja de roupa, numa loja de calçados. Dá um joinha aí para mim, só para eu saber se isso está fazendo sentido para você. E se você estiver assistindo esse vídeo gravado no YouTube, gravado no IGTV no Instagram ou gravado no Facebook, escreve para mim nos comentários para eu saber se você, alguma vez na sua vida, já se sentiu mal atendido em alguma empresa. Por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou contextualizando dessa forma? Porque a gente é cliente também. Então a gente passa por isso uma série de vezes ao longo da vida. E os nossos clientes, infelizmente, também.
E aí você começa a prestar atenção nos vendedores que nos atendem, né? E aí então nos vendedores da nossa equipe também, a gente percebe que muitas vezes eles não agem por maldade, eles não estão mal intencionados, eles simplesmente não percebem o que estão fazendo. Ah, Fábio, você vai dizer que o cara não percebe que ele não atendeu bem o cliente? Muitas vezes não. Vai pergunta lá para 10 vendedores se eles atendem bem os clientes deles. Eu sou capaz de apostar com você, que pelo menos 8 desses 10 vão dizer para você que sim, que eles atendem bem. Sou capaz de apostar com você. Eu já fiz essa pesquisa. Eu não encontrei nenhum dos pesquisados que tivesse dito para mim que não atende bem. Eles apontam alguém. Ah, eu atendo bem, mas fulano? Ah, mas um vendedor que trabalhava aqui? Ah, mas o vendedor da loja X? Eles apontam outras pessoas. Mas eu não vi nenhum até hoje que dissesse, olha, realmente eu tenho dificuldade de atender, meu atendimento não é bom. Eu nunca vi um vendedor dizer isso. Nunca. O Rodrigo disse aqui, né? Quase todo dia ele passa por esse tipo de situação. Infelizmente, Rodrigo, isso é verdade. Quase todo dia a gente passa, se a gente visitar empresas, por uma situação de mau atendimento. E aí você vai conversar com os vendedores, eles dizem que atendem bem. Pera lá, vamos fazer um comentário aqui. Se o vendedor diz que atende bem, se a maior parte deles acredita que atende bem, por que é que quando a gente vai olhar as pesquisas de satisfação, mais de 60% dos clientes se dizem insatisfeitos com o atendimento que eles recebem? Não existe um paradoxo aqui? Não existe algo que não conecta? Não faz sentido, né? Se a mais da metade dos clientes não estão se sentindo bem atendidos, agora quase todos os vendedores, ou todos, dependendo da sua pesquisa, dizem que atendem bem, tem alguma coisa esquisita aqui, né? E por que é que isso acontece então? Eles estão mentindo pra gente na pesquisa? Não acredito que. Na verdade, eles não percebem. E geralmente é o vendedor mais experiente que não percebe que atende bem. Como eu disse, falta o básico. Dentro desse básico tem o que a gente chama de mindset de vendas, de mindset de atendimento. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. Então, falta atendimento. E falta atendimento porque falta esse mindset. Fábio, o que é isso, cara? Vivo ouvindo falar de mindset. As pessoas falam isso o tempo inteiro. Tem algumas palavras que todo mundo fala, né? Todo mundo fala, parece que todo mundo virou coach hoje em dia. Bom, só quero salientar que eu não tenho formação em coaching, né? Então se alguém estiver me chamando de coach, eu não vou me sentir ofendido com isso não, pelo contrário, é uma profissão muito bacana, mas eu não tenho formação em coaching. Mas todo mundo cita isso hoje, né? Mindset, fala de neurociência, fala de neurolinguística, muita gente fala sobre esse assunto hoje. Mas vamos lá, que raio é esse mindset? O que isso tem a ver com vendas? E o que isso está influenciando, então, na falta de consistência nas vendas? Vamos lá, de uma forma bem simplificada, né? Se é que eu consigo ser simplificado. De uma forma bem simplificada, vamos pensar o seguinte. Eu, você, todo mundo, nós temos, cada um de nós, um jeito de ver a vida, de ver as coisas. Temos a nossa opinião, temos a nossa impressão a respeito das coisas. Essa nossa percepção a respeito da vida, a respeito de vendas, a respeito de negócios, a respeito do cliente, a respeito da gente mesmo, a respeito de tudo, é formada ao longo da nossa vida por uma série de coisas. Aquilo que a gente vai aprendendo porque a gente estuda, aquilo que a gente vai aprendendo no dia a dia, na vivência, nas nossas experiências, nas experiências dos outros. Isso se mistura com a nossa personalidade, né, com um jeito individual. Então, essa somatória do que a gente e aquilo que a gente aprende ao longo da vida forma o nosso jeito de perceber as coisas. Muitas vezes eu tenho uma impressão, uma opinião, você tem outra. O cliente acha que você atende mal, você acha que atende bem. Então, muitas vezes a gente tem opiniões diferentes, visões diferentes. Tá? E essa nossa percepção é chamada de mindset, esse nosso modelo mental, esse nosso jeito de pensar. Tá? Então, mindset nada mais é do que um modelo de pensar, né? O seu jeito de enxergar as coisas. Então, quando a gente fala de vendas, fala de mindset de vendas, automaticamente é o jeito que a gente enxerga, que a gente percebe vendas, atendimento, negócios. Como é que a gente enxerga que funciona isso? Como é que a gente enxerga que funciona a relação com o cliente? Como é que a gente enxerga a forma como se comunica com o cliente? E vice-versa.
Como é que eu devo falar? Como é que eu devo me portar diante do cliente? Como é que deve ser o ambiente para o cliente? Eu costumo dizer, por exemplo, que o cliente, tudo que ele vê, ouve e sente, influencia de forma inconsciente as decisões dele. E boa parte do nosso mindset, ele vem de forma inconsciente. Está aqui, ó, está no nosso subconsciente. E aí eu sempre lembro, né, das aulas de psicologia, né, que dizem que só 5% da nossa atividade cerebral é consciente. E aí a gente falava sobre isso aqui, eu e a Mel, outro dia, numa live sobre o tema que ela escreveu no livro de neurociência, que só 5% da atividade cerebral é consciente, ou seja, muita coisa a gente recebe de influência, a gente então é influenciado por uma coisinha que está aqui dentro e toma as decisões. As nossas decisões muitas vezes são emocionais, a gente só justifica com a nossa razão, justifica com aquilo que a gente aprende no dia a dia aqui. Esse nosso mindset, então, esse é o nosso jeito de ver as coisas, que vem de algo que a gente nem sempre tem consciência, faz com que o cliente decida ou não comprar com a gente, decida ou não dar atenção para o que a gente fala, decida ou não comprar mais um produto, decida ou não indicar a gente para outra pessoa, que ele se sinta ou não bem atendido por nós. Porque o cliente tem uma percepção diferente da gente. O vendedor acha que está atendendo bem, o cliente não. Por quê? Tem mindsets diferentes. E aí eu percebo que boa parte dos vendedores não tem um mindset de vendas desenvolvido. Por quê, Fábio? Para começar, pensa bem. Quantas vezes você já viu alguém, um colega, um amigo, um colega de trabalho, seja lá quem for, se referindo ao trabalho de vendas como se fosse alguma coisa banal, alguma coisa fútil, alguma coisa pequena, alguma coisa que não precisa de preparo, que não precisa estudar? Que a pessoa que trabalha na área de vendas é alguém que não deu certo na vida. Quantas vezes você já ouviu isso? Já deve ter ouvido dezenas, talvez centenas de vezes, alguma coisa parecida com isso, pelo menos. E o vendedor também tem isso na cabeça dele. Ele pede emprego muitas vezes, fala assim, olha, cara, estou precisando trabalhar, você não tem uma vaga aí, pode ser até de vendedor, pode ser até na área de vendas, pode ser até. E aí tem alguma empresa que sobreviva sem vendas? Tem alguma empresa que sobreviva sem o trabalho desse cara, sem o seu trabalho de vendas, sem o meu trabalho de vendas? Tem alguma empresa que sobreviva sem esse trabalho? E se é tão essencial, como é que pode ser tratado dessa forma? Como é que o vendedor pode agir muitas vezes como uma pessoa que não busca aperfeiçoamento, que não estuda, que não lê um livro de vendas, que não lê um livro sobre comunicação, sobre persuasão, sobre comportamento humano, sobre neurociência? Como é que o vendedor quer ser um profissional, quer ter resultados melhores, se ele não busca, se ele não se prepara? Se o gestor não for lá e falar para ele assim, olha, você precisa participar desse treinamento, você precisa participar dessa palestra, se você precisar ler esse livro, a maior parte dos vendedores não faz isso. Presta atenção, se essa não é a realidade da maior parte dos vendedores, a pessoa que não busca aperfeiçoamento. E se você é vendedor, se você é gestor de vendas e você não tem esse comportamento, não se ofenda comigo não. Pega isso para você como um elogio, fala, caramba, eu sou diferenciado, porque eu busco, eu estou na live essa hora da noite, 8h30 da noite, ouvindo um cara que de repente eu nem sei quem é, falando sobre isso, porque eu quero me aperfeiçoar, eu quero ter melhores resultados, eu estou sempre buscando então aprendizado, estou participando de live, de treinamento, de palestra, estou lendo livro. Então se você faz isso, você é uma pessoa diferenciada, então não se ofenda comigo não, mas puxa a orelha daquele colega de trabalho, puxa a orelha daquele amigo seu, puxa a orelha daquele vendedor que você percebe que não está levando a profissão a sério, porque trabalhar com vendas como profissional de vendas é um dos pilares do mindset de vendas e atendimento. Um dos pilares. Tá? O primeiro pilar é a consciência da importância que tem o trabalho de vendas dentro das empresas. Por que isso é tão importante? Por que ter consciência disso é tão importante? Para começar, porque o vendedor precisa estar motivado, ele precisa estar inspirado, ele precisa estar com vontade, com brilho no olho, senão o resultado não vem. Não é? E quem é que vai ter brilho no olho, que vai ter força de vontade, se não enxergar o seu trabalho como importante? Difícil, né? É muito difícil você ter bons resultados, você fazer bem o seu trabalho, se você não acreditar que aquilo é importante de fato.
Então é preciso ter essa consciência da importância. Fábio, então você está querendo dizer que o cara tem que se enganar achando que ele é importante? Não, não é nada disso que eu estou dizendo, não. Nada disso. Que realmente é muito importante. As empresas não sobrevivem sem receita. Nenhuma empresa filantrópica, uma instituição filantrópica sem fins lucrativos sobrevive sem receita. Quem dirá a empresa comercial que tem um concorrente a cada passo, né? Se você estiver na área de comércio, por exemplo, você dá 2, 3 passos, você tem um concorrente. Você atravessa a rua, você tem outro concorrente. Você pega o seu celular, você tem milhares de concorrentes no mundo todo. Se você está na área de serviços, da mesma forma. Porque hoje em dia, se a gente presta serviço assim, ó, do jeito que a gente está fazendo aqui, né, direto pelo celular, direto por uma webcam, pela internet, então você tem concorrência também no mundo todo. Hoje mesmo eu vi um trabalho de um palestrante que fala para vendedores no Brasil, porém ele está na Europa, ele mora na Europa. Então o cara presta serviço aqui, concorre com os treinadores daqui, só que ele mora do outro lado do oceano. Então você tem concorrência em todo lugar. Então se você não se profissionaliza, a tendência é que você perca espaço, ou então que você nem tenha espaço no mercado. E as empresas dependem demais da área de vendas. Então, primeiro pilar do mindset de vendas e atendimento, tomar consciência da importância do seu trabalho para a empresa e da importância do seu trabalho para você, para a sua carreira. Ah, Fábio, mas eu estou trabalhando em vendas agora, mas minha intenção não é essa. Eu quero fazer uma faculdade de engenharia, eu quero trabalhar com jardinagem, eu quero, sei lá, abrir uma empresa de pet shop. Eu não quero ser vendedor, eu só estou fazendo isso para ganhar uma grana e tal. Beleza. Qual que é a importância então do que você está fazendo para você? Para começar, quanto mais você vende, mais resultado você tem, mais dinheiro você coloca no seu bolso, já seria o suficiente para a gente parar esse assunto. Porém, quanto mais você se empenha em aprender, em se desenvolver, mais ferramentas você adquire profissionalmente para qualquer coisa na sua vida. Você está fazendo faculdade de engenharia, de arquitetura, de medicina, de odontologia, sei lá do que você está fazendo faculdade. E aí está trabalhando com venda só para poder pagar a faculdade. Você termina a faculdade e não sabe vender seu serviço. E aí? Vai ser um engenheiro, arquiteto, médico, dentista, sei lá o que, advogado, sem dinheiro no bolso. Então é preciso desenvolver as habilidades de vendas. Então se você está vendedor, não pretende continuar vendedor, lembre-se de que você vai ter que ser vendedor a vida toda. Porque o seu serviço tem que ser vendido para alguém. Alguém tem que enxergar valor no que você faz. Alguém tem que enxergar que aquilo que você faz é importante, é relevante, pode resolver um problema, pode ajudá-la a fazer alguma coisa. Senão, por que ela vai te pagar por isso? Por que ela vai te pagar se não enxergar valor em você? Então, esse pilar importantíssimo do mindset de vendas, que é a consciência da importância do trabalho de vendas para a empresa e para si mesmo, nem que seja para desenvolver as suas habilidades de comunicação, de persuasão, de trabalho em equipe, de empreender, de intraempreender, né? Empreender dentro de uma empresa que de repente nem é sua, nem que seja para desenvolver-se, isso sim é extremamente importante. E, é claro, existem outros fatores importantes, mas se você não passar por esse, se você não conseguir se desenvolver nessa consciência, nada vai funcionar. O segundo pilar que a gente tem aqui é a percepção da importância do atendimento para vendas. E aí a gente lembra do vendedor que fala que atende bem, mas que o cliente diz que não, né? Muitas vezes as pessoas, as empresas estão investindo pra caramba para trazer cliente novo. Investindo de que forma? Fazendo propaganda. Desculpe. Fazendo propaganda, contratando vendedor novo, criando uma ação, uma promoção, né? Baixando o preço para poder vender, colocando o vendedor para ligar para cliente, colocando faixa, banner, outdoor, colocando música na frente da loja, fazendo uma série de coisas para trazer clientes novos, só que não consegue manter os clientes que já são cativos da empresa, ou que deveriam ser, os clientes que já compraram com você. E aí, se você pesquisar aí, não sou eu que estou dizendo isso, você vai encontrar muita gente dizendo a mesma coisa. É muito mais barato você manter um cliente que já compra com você do que conquistar um cliente novo. Muito mais barato. Vou te contar um exemplo do que está acontecendo com a minha equipe neste momento, para você ver o grau de dificuldade. Minha equipe vende
peças automotivas. O que eles estão fazendo? Tentando aumentar a carteira de clientes para compensar 2 ou 3 clientes grandes que deixaram de comprar porque o mercado deles mudou. Então hoje eles não compram mais, eles recebem as peças direto da seguradora. Ponto. Então não é por opção deles, eles simplesmente não precisam mais comprar. Só que eram clientes grandes, eu preciso de aproximadamente de 7 a 10 para compensar um. O esforço está sendo muito grande para poder buscar esses de 7 a 10 clientes para cada um que eles não estão conseguindo vender mais. O custo para um cliente novo é extremamente maior. Existem pesquisas que dizem que é 5 vezes maior, outras que mostram que são 7 vezes maior. Já cheguei a ver pesquisas dizendo que era 14 vezes maior. Enfim, esse número pode variar muito de negócio para negócio, de cidade para cidade, enfim, pode variar bastante. Mas o fato é que é muito mais barato manter o cliente que você já tem do que conquistar um cliente novo. E essa consciência faz com que você se dedique ao atendimento, se dedique ao encantamento, se dedique a prestar serviço, porque atendimento nada mais é do que prestação de serviço. Vendas não nada mais é do que prestação de serviço. Já parou para pensar nisso? Se a pessoa só compra de você aquilo que ela enxerga, que ela percebe de valor no seu produto ou no seu serviço para ela, se ela só compra de você nessa ocasião, por que é que ela pagaria por um serviço mal feito? Por um serviço que ela percebe de pouco valor? Por quê? Não faria sentido algum, na verdade? Então, atendimento, prestação de serviço é a essência da venda. O vendedor, ele precisa saber técnica de venda? Claro, é extremamente importante. Precisa seguir um processo de vendas? Claro, extremamente importante. Porém, se ele não fizer o básico, se o atendimento não for o primordial para ele, se ele não tiver focado na prestação de serviço, tudo vai por água abaixo. Tudo vai por água abaixo. Fábio, mas isso é óbvio, o atendimento é óbvio, deveria ser. Se fosse, a gente não se sentia mal atendido em nenhum lugar. Se fosse, nós não teríamos mais de 60% dos clientes dizendo que estão insatisfeitos. E aí, eu vou te contar o porquê que eles estão insatisfeitos. E isso não sou eu que estou dizendo, não. São as mesmas pesquisas que informam que a razão deles estarem insatisfeitos é a percepção de indiferença no atendimento. Então não é o vendedor que tratou mal, não é o vendedor que xingou o cliente, não são os casos extremos. É a percepção de indiferença. O atendimento nem é bom, nem é ruim. O vendedor não sorriu, o vendedor não conversou, o vendedor não demonstrou interesse, não deu atenção. São essas as respostas do cliente. Eu entrei, ninguém nem olhou na minha cara. Eu cheguei, ninguém nem me cumprimentou. Eu cheguei e pedi para ver tal coisa, e o vendedor parece que nem deu importância, nem ligou para mim, nem... Sabe, é esse tipo de resposta que os clientes dão para a gente quando você pergunta por que é que eles estão insatisfeitos. Não seria óbvio atender bem? Não seria óbvio? Mas infelizmente não é isso que está acontecendo. Então, por que as empresas não têm consistência nas vendas? Porque não tem o básico, que é o atendimento. Fábio, mas é só isso? É só isso? Tira lá a fundação da sua casa, tira a base, vê se ela se mantém de pé. Não, né? Não. Tira lá os pilares também, vê se ela se mantém de pé. Não. Então, assim, o básico, muito bem feito, é o que traz resultados consistentes. Porque se fosse óbvio, a gente não teria tanta reclamação nos saques, tanta reclamação nas ouvidorias, e disso eu posso falar, olha, com conhecimento de causa. Porque há mais de 10 anos, além de ser gestor de equipe de vendas, eu também sou ouvidor na empresa. Eu atendo os casos de reclamação de qualquer área da empresa. E aí, todas as vezes que eu vou conversar, praticamente 90%, a reclamação é a falha de comunicação. A reclamação é essa indiferença. E aí a gente tem que ir lá, conversar de novo, dar um feedback, treinar, enfim, orientar para que essas coisas não aconteçam de novo. Então, posso falar para você, se o atendimento fosse bom, nós não teríamos
nem ouvidoria nas empresas, não seria necessário, né, se fosse tão óbvio como parece. Né? Bom, eu espero que esteja fazendo sentido para você até aqui. Quem chegou há pouco e não pegou o comecinho da live, eu quero só lembrar que era para eu estar realizando essa live hoje no Instagram da Mel Souza. Ela já tinha vindo ao meu Instagram aqui para falar sobre o capítulo dela no livro de Neurociência e Inteligência Emocional. Falamos sobre cérebro trino, né? Falamos sobre o cérebro reptiliano, falamos sobre o cérebro límbico, falamos sobre o neocórtex, falamos sobre a influência disso no nosso trabalho aqui de vendas. E aí hoje eu estaria no perfil da Mel para falar sobre mindset de vendas e atendimento. Porém, me parece que caiu a energia na cidade dela, ficou sem internet e aí infelizmente não foi possível. Então, para não ficar devendo para vocês, para não ficar devendo para mim também, para não deixar de cumprir aquilo que eu me propus, eu vim aqui para o meu Instagram para trazer esse conteúdo para vocês. Isso também depois vai ficar gravado aqui no meu IGTV do Instagram, vai ficar gravado lá no canal do YouTube, que eu baixo esse vídeo, subo para lá depois. Então pode ser que você esteja aqui me assistindo pelo YouTube, por exemplo, pode ser que você esteja me assistindo pelo Facebook, gravado depois. E aí eu quero lembrar, se você estiver me assistindo no YouTube e ainda não estiver inscrito no canal, se inscreve aí, ativa as notificações para receber aviso dos vídeos novos, vai ser bem bacana poder te ajudar. Se você está assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram e ainda não me segue, siga aí, faça os seus comentários, deixe as suas dúvidas, faça as suas perguntas, para que a plataforma entenda que isso é relevante para as pessoas, que isso está ajudando mais pessoas, possa então mostrar esse vídeo para mais e mais pessoas. E eu te peço para me ajudar também a compartilhar esse assunto, compartilhar esse vídeo com seus colegas de trabalho, com seus amigos, com a sua equipe, com as pessoas que você acredita que esse conteúdo vá contribuir. Lembrando que esse assunto, Mindset de Vendas e Atendimento, é o capítulo que eu escrevi no livro Propulsão em Vendas, da coleção Foco em Resultados, da Avantic, o livro pelo qual eu fui convidado a participar e que vai ser lançado no começo de abril, lá em Belo Horizonte. Seria lançado agora em fevereiro, mas por conta aí da situação da pandemia, nós tivemos que adiar, vai ser feito então em abril. E nós estamos aqui então fazendo uma série de lives com os parceiros, com os outros palestrantes. Nós somos aí, mais de uma centena de palestrantes de todos os lugares do Brasil, alguns de fora do Brasil, participando juntos dessa coleção muito bacana, desse projeto muito bacana, e compartilhando informações nas lives no Instagram um do outro. Então hoje a Mel era para estar aqui, não está, eu estou entregando esse conteúdo direto para você. Na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, eu vou estar no Instagram vamos confirmar aqui o nome dela, que agora caiu, deu um branco aqui, no Instagram da Silviane Miranda. O Instagram dela é @SilvianeMirandaOficial. Vou estar no Instagram dela falando um pouco mais sobre mindset de vendas e atendimento. Embora o assunto seja o mesmo, embora o roteiro seja parecido, a gente nunca consegue falar as mesmas coisas. Os exemplos acabam sendo diferentes, a forma de explicar também. Então, se você gostou do assunto de hoje, se esse assunto é relevante para você, se você acredita que isso aqui vai ajudar você ou outras pessoas, eu espero você na terça-feira, às 20 horas, no Instagram da Silviane Miranda Oficial. Depois eu publico aqui também para você poder acompanhar isso direitinho. Tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí para mim, pode colocar o comentário na live mesmo, pode colocar o comentário no vídeo gravado. Se quiser conversar comigo, pode mandar mensagem direto e a gente troca uma ideia, tá bom? Eu sou Fábio Frasson, espero ter contribuído aqui com o seu caminhar. Eu desejo você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço e bom descanso. Até mais.